Olá, hoje conversamos com Décio Padilha, que é secretário estadual, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Olá, Décio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, podendo conversar sobre a situação do Estado. Todo mundo está sofrendo muito com a situação fiscal do país. O país cresce pouco, a arrecadação, quando crescem, é muito pouco. E aí, você poderia começar dizendo a gente como é que está a situação de Pernambuco? O Estado de Pernambuco está inserido no contexto da federação, passamos por uma crise importante, né? Temos aí um quadro de concentração de receita tributária com o governo federal, com a União, em torno de 70%. Essa concentração, ela agrava um pouco a crise. O ente estadual, diferentemente da União, ele tem poucos mecanismos para se defender de uma crise. Não tem como fazer endividamento, como a União tem, de produzir seus recursos através de emissão de título, a própria Casa da Moeda também, que é outra alternativa. Então, essa crise, ela traz aí imediatamente uma retração de investimentos. O Nordeste sofre bastante, porque aí o desemprego não cede, a gente tem uma taxa de desemprego aí também muito importante, que ela causa aí uma falta de geração de renda necessária, e os estados vivem com, digamos assim, basicamente com o seu tributo de consumo, que é o ICMS, né? Um imposto plurifásico, não cumulativo, de origem e destino, quer dizer, com características de federação, esse tributo, que é o tributo principal. Ele está em torno de 83% da receita própria da entidade estadual. Então, a crise olha um pouco para esse contexto. E como é que estão as transferências federais para o governo do Estado? Tradicionalmente, no Brasil, os governos estaduais dependem muito dos recursos que recebem no governo federal. Só que o governo federal também está em colapso financeiro. Então, caíram muito. Como é que vocês estão tratando isso? Estão conseguindo muita transferência voluntária? Como é que está a situação? Os números ainda estão em contexto aí, digamos assim, sendo trabalhado, mas talvez algo em torno de 190 bilhões seja o déficit que a União fez no exercício 19. Então, isso tem consequências diretas nos estados. Em que ponto? O Estado hoje, como eu falei, vive basicamente ICMS. Do nosso investimento, a gente tinha acesso no passado, há 5, 6 anos atrás, a uma boa parcela de recursos através de receita de convênio, que é a forma que a União tem, sem ônus para o Estado, de repassar dinheiro para o Estado. No entanto, essa fonte, essa forma, a receita de convênio, ela vem caindo. Para você ter ideia, no ano de 14, o Estado de Pernambuco recebeu 1,1 bi só de receita de convênio. Atualmente, ou seja, no exercício de 18, 360 milhões só. Em virtude de uma série de problemas, entre eles está aí também presente, não só isso, mas aí está também presente essa questão da própria desestruturação fiscal do governo federal. Mas Pernambuco está reagindo para, no exercício de 19, temos uma meta de investimento de 1,4 bi, que é praticamente repetindo o exercício anterior, com muito esforço, trabalhando um plano de ação com 8 grandes metas, e chegaremos a 1,4 bi, com certeza, no final do exercício 2019, o que, dentro desse contexto, é um resultado bastante expressivo. Sendo o ICMS uma fonte tão importante para a arrecadação, e olhando os dados para o Estado, a gente percebe que a maior parte da arrecadação do ICMS é feita aqui na região metropolitana, ou seja, o interior saiu da região metropolitana, praticamente não paga ICMS. Vocês estão fazendo alguma política específica para aumentar a arrecadação no interior? Isso daí se reflete muito hoje no IPVA. No IPVA nós temos uma concentração enorme na região metropolitana, e a gente está fazendo um trabalho agora, uma grande campanha. O ICMS ele já teve uma participação da metropolitana na ordem de 75%, quando se comparava com os demais municípios do interior. O ICMS hoje, em virtude da fábrica, digamos assim, da Fiat, que a Goiânia passou a ser metropolitana, mas ela também traz uma série de desenvolvimentos regionais em cidades circunvizinhas que não fazem parte da metropolitana,
essa questão também que a gente tem muito cuidado com o polo de Caruaru, né, o próprio polo de confecções, que encontramos uma política tributária na casa de 2% simplificado, que trouxe uma arrecadação muito forte para o segmento. Então a gente vem aí aos poucos mudando essa configuração e hoje a gente não tem mais essa concentração de 75% na metropolitana. Estamos aí em torno de mais ou menos uns 58% a 60%. E isso ao longo do tempo vai se equalizando. Pernambuco passou, antes da crise, passou por um período, um momento de crescimento muito elevado. E nisso o Estado, obviamente, aumentou muito o endividamento para fazer os investimentos necessários e atrair aqueles empreendimentos. Então, eu imagino que a situação de endividamento do Estado esteja também gerando um grande estrangulamento. Como é que está essa situação? O pagamento das dívidas, o governo está conseguindo pagar e quanto isso tem pesado para o Estado? O Estado de Pernambuco, ele é um Estado que, historicamente, ele é pouco endividado. Estamos diante aí nesse tema de um plano que ele tem 3 eixos. O primeiro eixo é um eixo voltado para o debate do CAPAG, que é o rating da União relativamente aos estados a nível de quem pode ou não pode ter o aval, que é a anuência, para se fazer a operação de crédito. Então, esse critério foi alterado há 2 anos atrás e afetou bastante vários estados que eram pouco endividados, como Pernambuco, porque o estado de São Paulo era muito endividado e que, continuando desse jeito, o São Paulo não pegaria mais nenhuma operação de crédito. Ocorre que essa mudança no CAPAG, no rating, nessa forma de analisar quem tem ou não condições de fazer novas operações de crédito, impediu que a gente acessasse crédito nos últimos 4 anos. Então, o estado de Pernambuco fazia quase 3 bilhões de operação de crédito no ano, em 2013, 2012. O estado de Pernambuco hoje está fazendo em operação de crédito na casa de 600 milhões de reais, porque não tem como... Essas operações são operações antigas que estão correndo. Não são novas operações, a gente está sem poder fazer novas operações, não só Pernambuco, mas diversos estados em virtude da mudança desse critério. Vem aí o programa que chama-se Plano Mansueto, ou Programa de Estabilização Fiscal ou Recuperação Fiscal, como a União está colocando, e a União já disse que esse programa ele não vai trazer a possibilidade, digamos assim, de mudar o rating, mas ele vai sim dar condições de você ter, se enquadrando no programa, ter um novo aval. E aí sim poderemos voltar a fazer operações de crédito em virtude desse programa. O segundo eixo que tem com relação a essa questão é muito importante. O Estado de Pernambuco ele tem um baixo comprometimento no serviço da dívida, só 7%, quando a resolução do Senado permite 11,5%, o que dá mais ou menos 1,5 bi ao ano. Lembrando que nossa receita corrente líquida de 18 ela é de 23 bilhões de reais. Então esse comprometimento é um comprometimento a nível econômico de Estado e da lei pequeno. Mas mesmo assim estamos, no segundo eixo aí, tratando com os bancos de fomento uma reconfiguração da dívida para trocar o que está a amortização de curto prazo do perfil da dívida para alongar um pouco mais com juros ainda menor, porque hoje os juros, a taxa de juros está melhor do que qualquer contrato que foi assinado há 4, 5 anos atrás. E o terceiro eixo que nós temos aí é um eixo muito importante, que é a questão de securitização da dívida, porque a gente tem a perspectiva de pegar parte da dívida através de um rating, de uma análise criteriosa, de uma auditoria, ver quais são os créditos que não são podres, são créditos bons para colocar em mercado, e isso daí está tramitando uma lei no Congresso Nacional. Essa lei, a perspectiva que daqui para agosto ela seja aprovada. Essa possibilidade de, através de lei federal, de você pegar parte da dívida e fazer... Da dívida ativa. Estado, né? Isso, dívida ativa, perfeitamente. Que ali foram lançamentos de tributo, como ICMS, feito o auto de infração, aquilo vira um título executivo. A Procuradoria-Geral do Estado vai, executa aquela dívida dali e está tramitando e ainda não ocorreu o pagamento. Então, essas situações poderão, né, a lei sendo aprovada, virar títulos que vão assegurar um bom destino público para esses títulos e não ficar 10, 15 anos aí
a maioria dos estados, né, da federação, sem ter um trabalho tão otimizado neste tema. Ok, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um grande prazer falar com você. Obrigado. A Fazenda e o Governo do Estado de Pernambuco agradecem.